Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 30 de outubro de 2017, meus irmãos. E a gente está aí na caminhada. Hoje eu aqui lendo a palavra de Deus, né, no meu momento pessoal. Eu comecei a ler o livro de 2 Pedro. Ainda estou aí querendo conversar um pouco com os irmãos, né, nos dias que estão por vir. Tiago, né? Mas hoje eu caí aqui na letra de 2 Pedro, capítulo 1, e eu comecei a ler, né, como sempre, com o dicionário do lado, li 2 vezes. Às vezes a primeira vez que a gente lê, a coisa não soa bem, porque a gente lê às vezes rápido, né? Lê no automático, sabe quando você bate o olho numa palavra e você lê ela só de bater o olho nela? Isso acontece muito, né? Às vezes, quando a gente para ler certas coisas, bate o olho no negócio, você já entende o que significa a palavra, mas é como se você não pensasse aquilo que aquela palavra está te mostrando, está te falando. Então aí a gente parou, peraí, eu não estou lendo bem não, eu não estou prestando atenção como devia. Aí você volta, lê de novo, né? E eu achei mais uma coisa aqui, um tesouro no dia de hoje, eu queria largar para lá, no sentido, vou ler a Bíblia e vou mexer na casa minha. Hoje é segunda-feira, né? A gente, dia de segunda, normalmente tem muito que se colocar no lugar, porque é final de semana, filho, marido, né? Ou quem mora com outras pessoas, pai, mãe. Então tem muita bagunça, tem agitação. Então é o dia que a gente tende a pôr as coisas em ordem. Mas sabe o que é? Aí você para ler um texto desse aqui, gente, você fala, gente, quanta riqueza, quanta informação. Não é que eu posso ter isso só para mim. Então é aonde eu venho aqui, tá? Com muito carinho, faço uma pausa no meu dia e continuo fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, a obra dele, né? Compartilhando com os irmãos a bênção que ele tem compartilhado comigo. Amém, meus irmãos? Então eu quero ler com vocês aqui o capítulo 1 de 2 Pedro, que vai do versículo 3 até o versículo 11. Eu vou ficar nesse texto aqui hoje, espero poder falá-lo, existe essa palavra, falar ele todo, espero poder passar ele para os irmãos e depois vou tocar meu barquinho aqui e você vai tocar seu barquinho aí, tá bom? Amém? Então, se você quiser abrir a tua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, a gente pode começar a leitura. O que eu quero passar para os irmãos lendo esse texto, antes de começar a lê-lo? A gente está se preparando para uma viagem, meus irmãos. Eu tenho uma convicção tão grande disso. Como que nós estamos sendo preparados para uma viagem? Essa viagem ela vai ser muito longa, porque ela é uma viagem chamada interdimensional, entre 2 mundos. Nós vamos sair desse mundo que o sol brilha sobre ele, o mundo chamado da terra dos viventes, e nós vamos entrar no céu de Deus, no terceiro céu, literalmente falando, aonde Deus habita. Então nós vamos fazer uma viagem interdimensional. Uma porta vai ser aberta no céu, entre as nuvens ou sobre as nuvens, né? Um portal vai ser aberto no céu. Na realidade, Deus, naquele dia do arrebatamento, ele vai fazer os céus ficarem abertos por um lapso de tempo. Esse lapso de tempo será o tempo em que nós seremos arrebatados, tirados com força deste mundo, com o nosso corpo físico, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso ser vivente. E ali então, nesse meio tempo, nessa subida, nossos corpos serão transformados em glória, corpos de glória. Serão corpos perfeitos, poderosos, serão corpos inimagináveis. Por mais que a gente tente imaginar o que seria isso, a gente não tem noção na nossa cabeça para imaginar. A gente vê seres assim extremamente lindos. Nós seremos transformados em seres lindos. A palavra de Deus diz que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Yeshua, ele recebeu um corpo de glória. E ele mesmo deixou a promessa que nós também receberemos um corpo igualzinho dele. Quando a palavra igual entra em cena, a gente entende então que o mesmo corpo que tem Jesus, nós teremos também. Amém, meus irmãos?
E aqui eu não quero entrar mais no detalhe aqui, porque a gente tem medo de pecar, né? Querendo vislumbrar muito, mas a gente vislumbra. A gente vislumbra um corpo que, por exemplo, ele não vai ter problema com a física normal, quer dizer, o calor não vai nos queimar, a gente não vai ter fome, necessidade de se nutrir, a gente não vai ter, por exemplo, sono, necessidade de dormir, a gente não vai ter problemas para andar sobre as águas. Eu acredito que o físico convencional não será barreira para nós. Cristo, ele passou praticamente por entre paredes, ele apareceu do nula, né, do nada, no meio dos apóstolos, para mostrar para Tomé a sua mão com os cravos. E por aí vai, meus irmãos. A palavra de Deus diz que aquilo que é perecível não pode herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Então lá não pode entrar sangue e nem carne, mas lá deve entrar um corpo glorioso. Quer dizer, sem limitações, tudo. A gente vai poder passar sem sofrer, sem ter frio, sem ter calor, sem ter fome, sem ter medo, sem ter dor. Porque nós seremos super-heróis, né? Palavra curta, se a gente quiser tentar comparar, mas nem isso a gente pode ser, porque você vai ver lá o Superman. O Superman, ele é um super-herói, ele é imbatível, ele consegue fazer tudo que quer, mas quando chega a Kryptonita, ele morre, né? Então ele tem limitações, mas o corpo glorioso que a palavra de Deus fala que nós vamos receber, ele é literalmente invencível, ele é eterno. Gente, para ser eterno, tem que ser perfeito, principalmente porque estaremos na presença do Pai. Aquele que se santificar vai estar literalmente na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Só que eu ouvi uma coisa ontem, eu estava ouvindo uma pregação, e estou ouvindo algumas pregações e tal, e nisso o pastor falou uma coisa muito séria, que a gente às vezes não pensa. Ele falou, quando for acontecer o arrebatamento, os nossos corpos serão glorificados, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Só o nosso corpo físico vai ser transformado, a carne vai ser transformada. O que é perecível vai ser transformado em imperecível, imperfeito, em glorioso. Mas a nossa alma, que é o centro das nossas emoções e decisões, ela não vai ser transformada no arrebatamento, porque o caráter, né, vai ser aperfeiçoado, meus irmãos. Porque o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então a gente vê ainda muitas falhas técnicas, digamos assim, né, no nosso caráter. E eu acredito que essas arestas, Deus é que vai concluir em nós. Mas como que eu posso dizer? O amor que eu tenho por Deus, a fé que eu tenho por Ele, a comunhão que eu tenho com Ele, a convivência que eu tenho com Ele, isso já está sendo feito e transformado aqui na terra. É um processo que a gente usa aqui na Itália, a palavrinha grezzo, quer dizer, é o trabalho mais duro. Quando um diamante é encontrado, ele não é encontrado perfeito, todo lapidado, brilhando, mas ele é encontrado como uma pedra, toda rochosa, toda cheia de ranhuras, todo assim, né? Ou então uma pedra, um cristal, mas ele é todo feio. Mas o especialista, ele sabe que isso aqui é um diamante. E aí ele pega aquele diamante chamado grezzo, duro, na sua condição original. E ali ele vai então levar esse diamante para o seu laboratório e ali ele trabalha o diamante, lapidando o diamante. Então ele deve lavar, talvez o diamante tem com alguma encrosta, qualquer pedaço de rocha, ele vai tirando. E depois ele faz o acabamento final, que é a lapidação que deixa o diamante no seu estado perfeito, reluzente, brilhante e valioso como é. Então, o nosso processo de lapidação final vai ser feito no arrebatamento. É onde Deus ele vai terminar de tirar todo o mau caráter que ainda existe em nós. Porque existe, não adianta. Mas vai também transformar o nosso corpo glorioso. Mas a nossa intimidade com Deus, isso vai ser já trabalhado aqui na terra. Porque o Espírito Santo, com o passar do tempo, na nossa salvação, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai trabalhando o nosso caráter, e ele vai se apresentando para nós. E é onde a gente começa a conhecer a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e a própria pessoa do Espírito Santo. E ali a gente vai se apaixonando por eles, vai amando eles cada dia mais, vai entendendo o quanto é importante a participação cotidiana deles nas nossas vidas. Então esse amor
Esse amor, meus amados, ele é trabalhado aqui na terra. Ele é trabalhado aqui na terra. E ele vai receber a cerejinha no final, quando a gente tiver esse processo. Esse pastor, ele quis dizer com isso que o quê, meus irmãos? Que a gente tem que trabalhar aqui aquilo que a gente pode fazer de melhor. Aqui a gente tem que fatigar. Aqui a gente tem que se dedicar. Tem gente que acha que seguir a Deus tem que ser bom. Se eu vou seguir a Deus, eu tenho que me tornar uma boa pessoa. Então eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que militar, né, e vigiar e etc. Mas aí tem um momento que muitos no meio do caminho ficam cansados, desanimados, frustrados e falam assim, basta, eu tô cansado. Para que eu estou evitando isso? Para que eu estou aceitando o desaforo do outro? Por que eu estou evitando o pecado? Por que eu estou fazendo isso ou isso ou isso? Eu parar para ler a Bíblia de manhã está me atrapalhando porque depois eu não consigo fazer mais nada. E por aí vai, né, a conversa. E acha que é quase um desperdício de tempo se dedicar tanto para Deus e acaba falando, domingo eu vou no culto. Domingo eu pego um pedaço da minha tarde e vou dedicar. Por que eu vou ler Bíblia todo dia? Eu vou ler 2 vezes por semana, um dia sim, um dia não. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer coisas na minha vida. Eu não tenho tempo. Mas sabe o que é, meus irmãos? A convicção que eu tenho no meu coração é tão forte com relação a esse doar-se a Deus e buscar a Deus cotidianamente que é literalmente um investimento, meus irmãos, que a gente faz. Na prática, nós estamos fazendo um investimento muito sério em nós mesmos. Cada vez que você para orar, cada vez que você para ler a Bíblia, cada vez que você para ouvir uma palavra, cada vez que você faz um ato de justiça, de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, cada vez que você tolera a fraqueza de teu irmão, e tenta ser bênção na vida dele, e todos os atos que nós fazemos de bondade e de justiça, eles têm sido acumulados no céu, meus irmãos. Significa que quando a gente chegar lá, meus irmãos, a gente vai receber conforme o que fizemos aqui, mas não somente o nosso caráter, ele vai estar muito aprimorado. Tem gente que vai para o céu sem ter maturidade espiritual, meus irmãos. Você deve estar falando, o que você está dizendo, Ana Paula? Você é doida. Como é que você fala? Tem gente que vai para o céu sem ter maturidade espiritual. O que é essa maturidade espiritual? É o conhecer a Deus, convivência, intimidade. Tem gente que é salva sem ter intimidade com Deus. Vive o primeiro amor. Quer dizer, tem esse ditado que diz, né, que a primeira impressão é a que fica. Então, se você tem uma boa impressão sobre ou de alguma coisa ou de alguém, aquilo ali para você já é um cartão de visita para dizer, vai ficar tudo bem, que essa aqui é a pessoa certa. Eu fui com a cara dessa pessoa, é bacana, é gente boa, não a conheço, mas pelo pouco que eu vi, eu tenho certeza que é uma excelente pessoa e você confia. Com Deus acontece com muitos. Antes de morrer, no leito de morte, se arrependem. Aí pedem perdão, aceitam a Jesus e vão para o céu. Pessoas no mundo inteiro, nesse exato momento, estão indo para o céu no último minuto. Nunca fizeram nada de bom, como se devia. Nunca pararam para buscar e conhecer a Deus, como nós temos feito. Mas aí vai parar num hospital com uma doença terminal e ali os parentes vão rodeando, fazendo as suas orações, pedindo a Deus misericórdia e clemência. E aí aquela pessoa, de repente, ela chega no momento que ela percebe, eu estou morrendo. Eu realmente estou morrendo. Não tem jeito, a minha doença tomou conta. E é questão de tempo, mas eu vou morrer. Então o trabalho que eu fiz, o dinheiro que eu acumulei, os bens, a família que eu cresci, não vai fazer mais nada de diferença na minha vida, porque eu não vou levar nada disso comigo. Então eu estou morrendo, acabou. A minha riqueza não pode pagar o melhor médico ou o melhor hospital para me curar. Só se tivesse um milagre. Mas será que existe milagre? E eu estou morrendo. Então, Deus deixa essa pessoa refletir um pouco. Ela entra no momento do medo. Porque a maioria das pessoas que não têm a Deus, elas têm medo da morte. Tem os loucos que não têm medo de nada e desafiam aquilo que não conhecem e dão com a cara na parede. Mas tem aqueles que então percebem que realmente, o que eu vou ver do lado de lá?
E se realmente, aí começa, né? Existe um purgatório, ou existe o inferno, ou será que eu vou para o céu, ou será isso? E como é que sabe quantas perguntas, meus irmãos? Que sabe quantas perguntas, quantos pensamentos passa pela cabeça de um moribundo? E é onde muitos ali no desespero, ouvindo alguém que, se Deus coloca no caminho uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa abençoada que seja, e essa pessoa então oferece uma proposta: olha, se você crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e pedir perdão pelos seus pecados, você vai para o céu. E a pessoa, num ato de desespero, isso acontece, num ato de desespero, mas sinceridade, ela fala: eu vou aceitar, eu aceito. Eu peço perdão pelos meus pecados, nem sei quais são, porque eu não conhecia a palavra de Deus para dizer para mim exatamente o que é. Mas tem algumas coisas que eu me lembro aqui, que eu sei que eu errei, mas eu peço perdão. E ali ela simplesmente, ela não fala tudo, mas ela fala com o seu coração, pela fé, que ela se rende. Ela se rende a Deus. Tipo, não tem nada melhor para fazer, eu vou me render para Ele. Creia, isso acontece. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, salva essas pessoas. E aí o que acontece? Essa pessoa sobe para o céu, sobe sim, só que ela sobe para o céu e não conhece a Deus. Ela não tem intimidade. Ela chega ali, meus irmãos, na seguinte situação. Imagina uma pessoa muito necessitada, uma família do tudo, ou uma pessoa muito necessitada. Está passando pobreza, está passando fome, miséria, está sendo despejada, quase indo para a rua. E de repente tem um projeto social que oferece uma segunda chance para as famílias assim. Imagina um exemplo bem assim, eu vou tentar fazer esse exemplo. Então as pessoas daquele projeto batem na porta daquela pessoa que está no ponto do desespero, né? E falam com ela: olha, nós podemos te oferecer um barraco. Nós temos uma espécie de um barracão que nós fizemos, todo novinho, todo arrumadinho, é muito apertadinho, mas pelo menos você não vai para debaixo da ponte, e dali a gente vai poder querer ajudar você, talvez você vai fazer um curso profissionalista, né? Deixa pra lá. Enfim, vamos tentar te dar um empurrãozinho para você, né? Então o que acontece? Essa pessoa, ela para e fala assim: poxa, ou eu vou para debaixo da ponte, ou eu vou para esse local desse projeto social com a minha família. Eu não conheço esse povo, eu não sei o que eles têm para me oferecer, mas eu imagino que é bom. E é a minha única via de socorro, de saída, a minha única saída. Então o que acontece? Essa pessoa diz de sim, pega as coisas dela, entra no carro do projeto, o projeto caminha para o local, e ali essa pessoa chega com aquela cara, tipo assim: tá tudo bom, eu tô aqui, eu vou aceitar, o que tem aqui para mim, o que nós vamos fazer? Enfim, a pessoa chega naquela expectativa assim: o que é isso aqui? O que é? Quem é as pessoas que estão aqui? E sabe o que é, meus irmãos? Muitos chegam assim no céu, sem conhecer a Deus como Ele é, sem conhecer o nosso Senhor Jesus como Ele é, mas sabem que Ele é bom. Sabem que Ele é piedoso, misericordioso e amoroso. Então elas chegam ali com aquele olhinho murcho, né? Eu tô aqui, eu tô aqui. Olha, o que o Senhor quiser me oferecer para mim tá bom. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas, uma vez ali na glória, vai chegar um momento que elas vão começar a ver outras pessoas ali na glória. E eu acredito que lá tem hierarquias. Então elas vão ver pessoas em posições superiores a delas e talvez até inferiores, né? De acordo com o modo como entrou no céu. Uns vão estar mais nus e outros vão estar mais cobertos. Todo mundo coberto com a justiça do sangue de Cristo, mas com a diferença hierárquica. E ali então, meus irmãos, muitos vão percebendo quanto eles perderam de oportunidade de conhecer a Deus aqui nesse mundo. E é lá que eles vão conhecer. Lá eles vão ver o que eles perderam. Porque aqui na terra não deram valor. Então, meus irmãos, a gente aqui nessa terra tem que aproveitar cada dia, cada minuto, cada segundo. Eu agora tenho pego essa mania de, nas minhas orações, agradecer a Deus por mais um dia de poder orar, de poder ler a Bíblia, de poder me arrepender,
de poder tentar ser uma pessoa melhor. Eu tenho tido nesses últimos dias uma gratidão tão grande com Deus, tão grande, meus irmãos. Uma gratidão tão profunda, porque eu tenho dado valor a cada segundo da minha vida. Porque eu podia estar perdida, eu podia estar na rua da miséria, eu podia já ter morrido pela cabecinha louca que eu tinha alguns anos atrás. Mas Deus teve misericórdia de mim e Ele me atraiu com seu amor e Ele tem me dado a chance de conhecê-lo ainda aqui na terra. Então eu tenho construído um relacionamento com Ele e sabe, eu tenho a Ele como meu amigo. Acredito que Ele me tem como amiga dele. Eu acredito, meus irmãos. Eu acredito. Porque o desejo do coração do nosso Pai é se relacionar conosco. Então eu acredito de todo o meu coração nessas coisas que eu estou falando. Quer dizer, eu acredito que sempre pela misericórdia de Deus, ainda agora eu estava orando por mim. E eu falei com Deus, Senhor, eu tenho meus pecados, e citei as coisas que eu acredito que são erradas ou pecados na minha vida, coisas que eu não tenho conseguido ter controle. Mas eu disse para Ele, pelo menos eu tenho um ponto a favor. Eu sei que eu tenho tais erros, eu sei que eu tenho tais coisas. E no dia do tribunal, isso não vai me surpreender se for apresentado e querer se julgar para mim. Isso não vai me surpreender. Porque eu sei que do Senhor eu não posso me ocultar. Eu posso fingir para as pessoas, eu posso falar mentira para uma pessoa que está próxima de mim, às vezes eu estou triste, mas eu dou uma melhorada na cara, eu faço um sorriso falso e quem me vê por superficialidade vai achar que eu estou feliz. Eu posso embrulhar para os homens, mas para ti não tem o que posso fazer para esconder. E sabe, meus amados, eu acredito que Deus tem comigo uma amizade, porque eu conheço a Ele, eu sei que Ele é poderoso, que Ele é o Deus que pode julgar o pecador com a sua ira. Inclusive a Bíblia fala, né? Coisa terrível é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Coisa terrível é cair nas mãos dele para ser justiciado, julgado, cair debaixo de uma mão quando está irada. Porque Deus, Ele é poderoso em seu amor, mas Ele é poderoso também na sua justiça. Então, meus amados, apesar de tudo isso, a gente acredita que, apesar de tudo, tem uma amizade. Eu vou superar meus problemas, meus erros, minhas fraquezas. E eu peço a Ele que no dia do arrebatamento eu esteja literalmente irrepreensível pela misericórdia de Deus. Que Ele tenha condição de me preparar naquele dia, em modo que realmente não tenha nada que me impeça para subir. Isso eu falo para mim e peço a Deus para também os irmãos, que Deus cuide de nós o suficiente para que naquele grande dia todos nós nos encontremos irrepreensíveis. Quer dizer, não vai ter nada que o Senhor possa botar o dedo e falar, você está errado, está em pecado. Amém? Então, meus irmãos, diante dessa convicção, dessa linha de raciocínio, desse entendimento, é onde eu percebo que eu preciso construir o máximo que eu puder um relacionamento com Deus ainda aqui na terra. Porque quando eu subir para lá, essa bagagem que eu acumulei aqui, lá vai ter peso, vai valer, vai contar e creia, vai fazer a diferença. E se eu estou partindo desse mundo, e eu creio que nós estamos literalmente para partir deste mundo, se nós estamos indo embora, meus irmãos, sendo arrebatados ou mortos, a gente precisa se preparar, a gente precisa juntar, a gente precisa acumular riqueza no céu. Sim, talvez essa riqueza, olha só, meus irmãos, tem gente que acha que fazer boas obras, eu vou usar o exemplo das boas obras, ok? É para acumular riqueza no céu, é para chegar lá ter uma mansão mais bonita. Ter uma mansão celestial, um prédio celestial mais bonito, a morada, né? A palavra de Deus diz, Jesus disse, eu estou indo para junto do meu Pai a preparar-vos moradas. Então a gente imagina que uma casinha a gente vai ter lá. Mas é sempre surreal, porque a gente não tem noção do que é que está lá esperando por nós. Mas a ideia é essa, né? Que nós vamos ter uma casa. Então tem gente que acha
que fazer boas obras é acumular tesouro para ter uma casa mais bonita, um chão de mármore em vez de um chão de cerâmica convencional, né? Vamos dizer assim. Mas quando você entende que riqueza, ela abre portas muito maiores do que simplesmente bens materiais, você começa a tratar a riqueza com outro aspecto. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, quando ela é milionária nessa terra, bilionária, tem bilhões, essa pessoa ela tem acesso a pessoas importantes. Por exemplo, se eu, Ana Paula, sou uma grande bilionária, mas eu tenho dinheiro assim, que não tem mais... Gente, é uma riqueza que onde eu for no mundo inteiro, eu serei considerada uma das maiores bilionárias do planeta Terra. Eu posso, no aniversário de meu filho, chamar um cantor internacional para cantar só para o meu filho, meus irmãos. Eu vou ter acesso a esse cantor, eu vou ter dinheiro para pagar o cachê desse cantor, vou ter dinheiro para fazer o palco do cantor para ele cantar para o meu filho. E detalhe, o cantor vem, porque eu não estou indo para qualquer um, eu estou indo para aquele bilionário. Se uma pessoa é bilionária, ela tem acesso a pessoas bilionárias, ela tem acesso a pessoas importantes da sociedade. E aquilo que ela fala é escutado por pessoas importantes. Eu não posso ir até uma pessoa importante da sociedade em que eu vivo. Eu mal apenas posso cumprimentar o prefeito da minha cidade. Mas eu não posso chegar para ele e falar: ó, prefeito, o projeto, eu gostaria de pedir o senhor para fazer um projeto assim, assim, assado, desse jeito, né? Porque eu não tenho moral, eu não tenho. Quem que eu sou? O prefeito vai olhar para mim e falar: mas quem é você? O que é você? Uma imigrante? uma turista? O que você é? Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quanto mais você se torna íntimo de Deus aqui na terra, mais você cresce em importância de relacionamento com Ele, mais próximo dele você vai chegar no céu. Mais contato na hierarquia superior, provavelmente você vai ter mais acesso. A palavra de Deus diz que o vencedor receberá uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca o nome escrito. Em Roma, quando alguém fazia um ato de coragem, um ato memorável, esse alguém recebia uma chamada pedrinha branca e o nome dessa pessoa era escrito nessa pedrinha branca. E essa pessoa tinha acesso a todos os eventos ali em Roma. Tudo que acontecia, onde estavam os importantes. Essa pessoa entrava em camarotes, só para mostrando aquela pedrinha branca. Então, meus irmãos, se você é ambicioso e quer só uma casa, uma mansão celestial mais bonita, eu vou ser sincera, nem sei se seu galardão vai te dar isso. Porque Deus, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Detalhe, o adorem, o amem, creiam nele. Então tudo foca nele. Se você arranja uma obra e uma fé por ambição ao que você vai ter no céu, provavelmente você não terá. Porque isso será somente consequência do quanto você ama a Deus. O quanto você busca Ele, quanto mais você se aproxima dele, o resto ali é consequência. Normalmente, uma pessoa sincera para com o Senhor, ela está preocupada no que ela vai ter no céu. Eu vou ter um carro melhor? Eu vou ter uma casa celestial melhor? Eu vou ter acesso a certos lugares melhores? Não, mas ela está preocupada. Eu vou poder ver a face do meu Deus? Eu vou poder ir até Ele, conversar com Ele? Eu vou poder perguntar as coisas para Ele? Eu vou poder simplesmente contemplá-lo? Amados, a gente tem que entender com sabedoria o que Deus está propondo para nós. Então isso tudo entra no âmbito de uma preparação para ir embora desse mundo. É onde a gente entende que vale mais a pena investir nas coisas lá do alto do que nas coisas da terra. E aqui Deus nos ajuda. Como der para levar, a gente leva. Nós somos peregrinos neste mundo, meus irmãos. E quando a gente entende isso ao pé da letra, tudo se torna novo, tudo pega uma nova forma, muda. E é por isso que eu quero ler para vocês aqui 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Porque são palavras que expressam aquilo que nós somos atualmente, ou aquilo que podemos nos tornar
mais daqui para frente, amém? Então eu vou ler. Pedro escreve: visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas, entregues, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quando fala de vida, é vida plena. E piedade é porque o nosso coração, ele passa a se dispor com o próximo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A pergunta é: quem te chamou? Jesus. Ele é quem nos chama. Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você vê em primeiro momento Jesus entrando na porta. Ele está pedindo a nós que abramos, existe essa palavra, que possamos abrir a porta do nosso coração. Então a primeira porta em questão é a nossa porta. É eu que abro a porta para ele. Se eu abro, ele entra e ceia comigo e eu com ele. E o ceiar é participar de um momento de compartilhar, né? Desculpa, irmãos, eu tô meio falha com palavras hoje aqui, eu tô com a cabeça meio... Mas compartilhamento, né? Ele compartilha com nós a comunhão. Então a ceia é um momento de comunhão com Cristo. A segunda porta que vai ser aberta na história individual de cada um é a porta do céu. A primeira porta é a porta da terra, que é a porta do teu coração. E aí ele está chamando. Aqui está falando aqui do chamado. Se eu abro essa porta, ele entra e ceia comigo. Esse processo de ceia é a transformação da nossa vida nessa terra. É quanto mais você vai crescer com Cristo. Então ele está ceando com você através de quem? Do Espírito Santo, porque é ele que ministra a palavra de Deus, a voz de Deus no nosso coração e vice-versa. É ele que leva até Deus as nossas orações, as nossas lágrimas, nosso arrependimento. É ele que mede o nosso pecado e a nossa bênção, amém? A segunda porta é a porta que vai abrir no céu. É a porta do céu que vai abrir no dia do arrebatamento. Ou para um futuro próximo, para quem não for arrebatado e entrar na segunda leva, que a gente chama a leva dos santos da grande tribulação, é também uma porta no céu que vai abrir, amém? Então ele fala, né? É daquele que nos chamou para a própria glória e virtude. Você é chamado para a glória de Deus, para a virtude de Deus. Nós somos chamados para conhecer a Ele. Ele é o que é. E Ele é e se faz conhecer por nós. E quanto mais você vê o que Ele é, mais você se rende a Ele, entende como Ele é misericordioso. O quanto Ele foi misericordioso para com você, pecador. Amém? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Basta ler a Bíblia, a gente vai vendo as promessas de Deus, entre elas a salvação, né? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipante, gente, Deus abriu espaço para todo aquele que nele crê de todo o coração e o adore em espírito e em verdade e o aceite e vá até ele, se torne literalmente coparticipante da glória dele. Quer dizer, nós vamos estar naquela sociedade lá no céu. Nós vamos viver com ele aquilo que... Gente, nós vamos governar com Cristo. E por aí vai. Ele vai dividir conosco. A Bíblia diz que aquilo que o Pai deu a ele, ele dará para nós. Nós vamos receber, por exemplo, o cetro de ferro para governar as nações com Cristo. Então são tantos dons que ele tem para nos dar. Amém? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Natureza é o que ele é. O corpo glorificado que Cristo tem, nós vamos também receber. Então nós somos coparticipantes, quer dizer, com ele, né? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso está acontecendo agora. O Senhor tem nos livrado das corrupções que existem no mundo. Nós começamos a amar as coisas lá do alto e abandonar as coisas da terra. Por isso mesmo, vós, reunindo
toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Meus amados, a palavra diligência, ela significa presteza, velocidade no modo de fazer algo, zelo, cuidado e aplicação na realização de alguma coisa, cuidados, métodos ou providências, ação de investir, investigar ou buscar. Então, virtude, diligência, é prestar, é trabalhar com capricho, né? Trabalhar com cuidado, com zelo. Então, no vosso zelo, associai com a vossa fé e a virtude. Virtude, meu amado, é o que expressa boa conduta em conformidade com o correto, o que segue os preceitos do bem. Então, virtude é correteza, tá bom? Então, eu poderia ler esse texto aqui. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa prestação de boa qualidade de serviços, né? Associai com a vossa fé, acreditar naquilo que ainda não viu, a vossa virtude, que é a boa conduta, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Agora vamos prestar atenção aqui. Por isso mesmos, vós, reunindo toda a vossa diligência. Então, você para e vê o que eu tenho em mim de diligente. Quer dizer, quanto eu trabalho, presto com capricho a minha vida para com Deus. Quanto eu procuro ser zeloso com Deus, com as coisas de Deus. Então, dentro disso, eu associo a minha fé. Quer dizer, eu trabalho com fé, com capricho, crendo que eu estou fazendo aquilo porque existe um objetivo maior por detrás. Eu vou ver a Deus. Então hoje eu leio a Bíblia, eu prego o Evangelho porque eu acredito nisso. E eu não quero retê-lo só para mim, eu quero multiplicar isso para quem quiser ouvir. Porque o bem que eu tenho colhido, eu quero que outros também colham. E a vossa virtude, a virtude é a justiça, sabe? A certeza de que isso aqui é uma boa conduta. Agora, com a virtude, o conhecimento, porque essas atitudes que a gente citou até aqui, elas vão trazendo conhecimento, porque você começa a querer a ler mais a palavra de Deus e a conhecer ela mais a fundo. Você quer entender, você quer destrinchar cada palavra, você quer, sabe... Eu quero entender, eu quero tirar o máximo de cada vez que eu sentar para ler a Bíblia, eu quero tirar o máximo daquele texto, o máximo que ele pode me dar naquele momento. Então você atribui e começa a ter conhecimento. Com conhecimento, domínio próprio, porque quanto mais eu conheço as coisas, eu me torno uma pessoa madura. E aí então eu começo a ter domínio próprio sobre mim. É onde eu sei como devo me comportar, o que eu devo fazer, como tomar uma decisão correta, e etc, etc, etc. E com esse domínio próprio, a perseverança. Porque pode até ser que no momento a coisa não está funcionando tanto como você gostaria, mas eu tenho conhecimento que isso é o correto. Então eu vou perseverar e eu vou continuar insistindo, porque um dia vai vingar, um dia vai dar um fruto. Perseverança. Com a perseverança, a piedade, porque isso junta um sentimento de amor no nosso coração e eu me torno piedoso. Eu começo a me importar com os homens, com as pessoas, com o próximo. E com a piedade, a fraternidade, porque nós então nos tornamos irmãos. E uma vez que nós nos tornamos irmãos, o amor, porque então a gente começa a se tratar com amor. Ah, meus irmãos, amar o irmão não é enchê-lo de presente, mas é simplesmente viver com ele com dignidade, com respeito, com virtude, sabe? É procurar ser correto e ser zeloso com a vida do próximo, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o que é ser inativo? É não fazer nada. Infrutuoso é não dar fruto. Mas é aquilo, a gente está conversando isso há vários dias, né, com todos esses vídeos aqui.
A partir do momento que eu conheço ao meu Deus, e eu conhecer a Deus é aprender sobre Ele, aprender a vontade dEle, colocar em prática, automaticamente, naturalmente, eu começo a fazer obras. E se eu faço obra, eu dou frutos. Então, o que o apóstolo Pedro está falando é isso. Nesse caso, né, isso vai aumentando e fazem com que nós não sejamos nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pleno conhecimento não é você simplesmente ter um conhecimento teórico de Deus, mas conhecimento que vale na vida é prático. Uma pessoa, ela entra numa faculdade, numa universidade, num curso técnico, lhe é apresentado teoria, e ali os professores, eles vão fazendo o aluno fazer teoria. Eles aprendem no papel. Mas se você pega esse aluno e coloca ele no campo para trabalhar, só com a experiência da teoria, ele não produz bons frutos, porque fica aquela coisa aguada. Mas se você pega essa pessoa e começa, depois que ela tem a teoria, também acrescenta a prática daquilo que ela aprende, e ela então começa a pôr em prática tudo que ela aprendeu, ela vai começar a conhecer aquilo a fundo. Então ela vai saber, esse método funciona, esse método não funciona, isso faz assim, agora eu entendi porque eu aprendi tal técnica, agora eu estou vendo na prática o resultado. Quer dizer, então ela se torna forte, ela cria alicerce. Então esse conhecer a Cristo não é só na teoria, mas é na prática. Você pratica tudo que Ele te ensina. E aqui a gente teria que pregar a Bíblia inteira para a gente entender o que é esse tudo que Ele nos ensina. Mas eu dou um exemplo bem simples aqui. Basta você ler lá o livro de Provérbios e você vai ver quanto ensinamento. E se você coloca aqueles ensinamentos em prática, você já vê como que a sua vida muda. Ok? Então ele continua. Pois aquele a quem estas coisas... Ai, peraí, meus irmãos, deixa eu respirar que eu vou ficando sem ar. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Porém, pois aquele em que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Meus amados, tudo que é superficial não está certo, não vai bem, meus irmãos. Um casamento superficial acaba. Um relacionamento superficial com um pai, com uma mãe, com um filho, é pobre. Se você vai trabalhar superficialmente, quer dizer, você faz assim... Gente, eu já ouvi muita história aqui onde eu moro, de gente que foi fazer faxina na casa dos outros para ganhar dinheiro. E aí as donas falaram, quantas vezes teve gente que veio aqui trabalhar, depois eu tive que fazer tudo de novo, porque ela só deu uma arrumadinha por cima. Mas deixou tudo sujo, tudo fedendo. Encontrei até debaixo de móvel a sujeira, porque ela foi jogando para debaixo do sofá. Tudo que é superficial na vida, não tem, no final, você está entendendo, não vale nada. Então, meus amados, a gente tem que conhecer a Deus a fundo. Então, quando fala conhecer, é viver com Ele. Não é só ler Bíblia. Gente, quanta gente conhece a palavra de Deus, quantos e quantos doutores, quantos satanistas, quanta gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia e conhece a Bíblia. Mas se eles não põem em prática pela fé e pela perseverança aquilo que eles aprendem, eles não crescem em intimidade com Deus. Deus, para conhecer um ser humano, ele tem que literalmente chegar um dia no céu com a seguinte conclusão: quando fulano vivia na terra, eu caminhava lado a lado com ele e ele lado a lado comigo. Era em tudo. Ele levantava, ele orava, durante o dia ele parava, conversava comigo. Quando ele fazia alguma coisa, ele se lembrava que tinha que fazer bem feito porque eu estava vendo e ele se importava com aquilo que eu via. E por aí vai. É consciência, amados, do comportamento, do caráter, do que eu produzo todo dia, porque é o que eu falei no início do vídeo, eu posso mentir para todo mundo, eu posso fazer uma segunda cara para todo mundo, eu quero mostrar o que eu não sou para todo mundo, mas para Deus eu não posso. Eu não tenho como me esconder de Deus. Eu não tenho como orar com Deus bonito demais e tentar barganhar, porque antes que a minha palavra chegue à boca, Ele já conhece. Desde que brota no coração, Ele já vê, Ele sonda o coração do homem. Então não adianta querer ludibriar com Deus. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
E diligência lá, ó, presteza, velocidade no modo de fazer algo, zelo, né? Então, por isso, irmãos, procurai com zelo cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. É onde muitos cristãos conversando, às vezes eles falam assim, olha, sabe que eu não me lembro qual foi a última vez que eu pequei? Quantos de nós? A gente vê que a gente faz coisa errada, mas é aquela linha sutil do pecado próprio dito. E quantos de nós, então, não lembramos mais qual foi a última vez que eu pequei? Porque o pecado próprio dito, ele traz uma tristeza no teu coração. Ele arrasa com você. Você quase entra em depressão quando você peca mesmo. Enquanto você não limpa e não conserta aquilo, você não tem paz. Então, se você tem vivido, né, fora dessas sensações e você sabe que você está procurando fazer a vontade de Deus, você sabe que você não tem pecado. Quantos de nós chegamos a essa conclusão? Meu Deus, eu não lembro qual foi a última vez que eu pequei. Amém, meus irmãos? Então ele fala, né? Por isso, meus irmãos, procurai com capricho, com zelo, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação. Vocação é talento. O que eu posso fazer na minha vida? Quando você pega uma criança e ela desde pequenininha gosta de desenhar e desenha bem. Eu tenho uma sobrinha que ela desenha muito bem, colore muito bem, ela tem muita facilidade com artes. Então a vocação dela é uma artista, é ser uma artista no futuro. Ela vai ser muito fácil para ela entrar numa escola de educação artística, de artes em geral, e ser uma artista, uma pintora, né, para fazer quadros ou fazer esculturas, uma artista, porque o talento está nela. Então, quando ele fala de vocação aqui, é por isso, irmãos, procurai com zelo cada vez maior confirmar a vossa vocação. Porque a palavra de Deus diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo e escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos elegeu, mas ele fez isso porque ele já conhece cada um de nós. E o tempo de Deus não é o tempo do homem. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Deus, ele vive na constância do tempo eterno. Então ele sabe com o que ele está lidando. Eu já dei o exemplo disso, meus irmãos. Eu vou tentar dar de novo esse exemplo. Eu, Ana Paula, eu gosto muito de arroz, ok? Você que deve estar me ouvindo, provavelmente também gosta muito de arroz. Quando a gente gosta muito de determinado alimento, a gente procura ser especialista em fazer arroz, ok? Então eu, Ana Paula, eu sei qual arroz vai ficar bom e qual arroz não vai ficar bom. Certa vez, eu fui no supermercado, tinha um pacote de 5 quilos de arroz e meu marido, custa pouco, parece bom, vamos comprar? Compramos o arroz. Trouxemos o arroz para casa e eu cozinhei esse arroz, ficou maravilhoso, meus irmãos, soltinho, gostoso, o arroz do Brasil, né? Aquele arroz perfeito. 5 quilos e eu cozinhei ele, todo dia eu queria fazer aquele arroz e meu marido comia com a boca boa, meus meninos comiam bem, eu também me chalei, como a gente fala aqui, né? Regozijei naquilo, falei, eu vou comprar de novo. A segunda vez que eu comprei o mesmo arroz, já não saiu tão bom como antes. Aí eu fiquei naquela berlinda, mas esse arroz, por que não tá ficando bom? E eu tentei fazer ele de várias formas diferentes, com várias técnicas, e saía mais ou menos, mas não era aquele arroz gostoso como foi da primeira vez, e eu não entendia. Aí numa terceira vez eu tentei de novo comprar, saiu ruim de novo. Aí eu mudei de arroz. E tinha um outro arroz que eu comprava, que sempre é bom, mas eu observei que hora ele estava bom, hora ele não estava tão bom como sempre. Quer dizer, tem um momento do ano que aquele arroz é perfeito. Mas nessa conversa eu descobri um terceiro tipo de arroz aqui, uma terceira marca, ok? Ouro, chama marca Ouro, né? Essa terceira marca, independente da época do ano que você compra, ele é sempre o mesmo, não muda, ele é bom. Então, nisso eu fui observando e eu entendi que, com certeza, os demais arrozes que eu comprei que ficaram bons, na época que eu comprei que estavam bons, é porque estava na estação do arroz. Provavelmente era tempo do arroz. Quando eu comprei esse mesmo arroz ele não ficou bom, é porque ele já não estava na sua estação. Então, era uma coisa mais forçada. Então, ele não era tão bom como devia. Mas aquele arroz que eu compro, que é sempre bom, deve ser um tipo de arroz tal que ele está sempre bom. É um arroz que dá o ano inteiro. Então, ele vai ser sempre o mesmo. Então, hoje, eu sei que eu tenho 3 opções para comprar arroz aqui. Eu vou comprar no risco.
cego, no escuro. Porque pode ser que ele fique bom, mas pode ser que ele fique terrível. O outro, ele fica bom, mas não é aquele bom que a gente está acostumado. Mas não é ruim. E o terceiro é excelente sempre. Ele é sempre excelente. Isso vale para uma marca que eu compro aqui também de pão. Qualquer pão que tem dessa marca é excelente. Vai ser sempre na mesma qualidade, macio, não fica seco e etc. Tem outros que aparentemente são bons, mas tem vezes que é bom demais, tem vezes que é mais ou menos, tem vezes que não presta próprio. É incerto. Então, quando eu vou no supermercado comprar certas coisas, se eu quero comprar aquilo que eu tenho certeza que vai descer bem, eu não vou jogar fora, vai dar certo, todo mundo vai gostar, eu já sei a marca que eu compro. Desculpa o exemplo pobre, porque as coisas lá do alto não tem como descrever em palavras, mas eu posso dizer para os irmãos que é mais ou menos assim. Deus, quando ele elegeu o homem, ele já sabe quem é. Eu estou elegendo o arroz que é de excelente qualidade, esse aqui é de excelente qualidade. E ele vai terminar sempre de acordo com a natureza com a qual ele pertence. Pode até decorrer uma vida inteira errando, tropeçando, pecando, vai ser fatigoso, eu vou ter que ter paciência em processá-lo no decorrer da vida. Mas o final, o resultado vai ser aquela excelência que eu já sabia que ele tinha no início. É a semente que cai em terra boa. Terra boa. Então eu posso escrever o nome dele no livro da vida, que eu sei que isso aqui já é garantido. Porém, eu vou dar a essa pessoa a chance de nascer no planeta Terra como homem, porque o Espírito vem de mim, então eu dou o Espírito a essa pessoa, e ela vai viver uma vida cheia de provações que vão aperfeiçoar o caráter dela, e ela vai poder provar no dia do tribunal de Cristo ou aonde eu for ter que julgá-la. Sempre nesse caso no tribunal de Cristo, né? Porque ele vai ter o nome escrito no livro da vida e esse nome vai ficar até o final. Ele vai provar tudo que ele fez nessa terra, tudo que ele era. Quer dizer, os atos, as atitudes, os comportamentos do ser humano neste mundo, Deus ele permite simplesmente para que a justiça dele seja aplicada na medida correta sobre cada um de nós. É onde, infelizmente, a gente vê homens e mulheres bárbaros, pecadores, perversos e fazem maldades que a gente não tem nem noção com outras pessoas, outros seres humanos. E a gente pergunta, mas por que Deus deixa? Por que Deus deixa pessoas sofrerem desse jeito na mão de monstros? Porque o juízo que Deus tem para aquela pessoa, para aquele espírito vivente nessa terra, ele tem que ser aplicado. E ele só pode ser aplicado se aquela pessoa cumprir com aquilo que ela é. Ela tem que fazer... Gente, quando uma pessoa vai parar num tribunal, ser acusado por um juiz, por um advogado, você entrar num tribunal, é processado, essa pessoa ela tem que ser julgada de acordo com aquilo que é provado. Ainda que provas sejam falsas, porque no mundo o negócio é bem bagunçado, mas a base de um tribunal na terra é exatamente a base do tribunal de Deus. Deus ele vai julgar o homem conforme as suas obras, conforme o que está no coração. E o que está no coração do homem é expressado em obras. A boca fala daquilo que o coração está cheio, mas o próprio corpo fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de cobiça, meus irmãos, a minha vida vai ser toda expressa em conquistas, em dinheiro, em ganância, em cobiça, em inveja. E eu vou pisar por cima de muitos, eu vou aprontar, eu vou, sabe, vai ser, quer dizer, as obras que eu fizer da minha mão vão ser simplesmente o efeito do que está no meu coração. Deus não vai julgar ninguém simplesmente por isso, mas ele precisa dessas obras executadas, porque no dia do tribunal ele vai provar, olha aqui, você fez isso sim, você fez isso sim, você fez isso naquele dia, naquela hora, naquele momento, sim. Então olha só, o meu juízo para com você é tal. Então, meus irmãos, esse andar com Deus, essa eleição que ele fala ter conosco, é mais ou menos isso. Eu falo mais ou menos porque, como eu digo, repito, humanamente a gente não tem como expressar as coisas 100% como são. Mas o Espírito Santo nos dá o entendimento necessário para a gente ter pelo menos uma base de compreensão para tentar entender um pouco a metodologia de Deus. Aí você fala, Ana, mas então por que a Bíblia fala que tem pessoas que têm o nome riscado do livro da vida? Quer dizer, Deus pôs o nome da pessoa, mas riscou. É aquele arroz duvidoso. Mas pode ser que dá certo, e como eu sou um Deus misericordioso, eu vou pôr o nome dessa pessoa no livro da vida e vamos ver.
Até que vai chegar um momento que ela vai fazer uma escolha definitiva. E aí eu risco. Eu acredito, meus irmãos, se a gente volta lá no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia fala que quando o Senhor voltasse, nós estaríamos como nos dias de Noé. Tem muita coisa que caracteriza os dias de Noé, mas entre elas tem as mutações genéticas, os nefilins. E se você ler o livro de Gênesis, você vê que teve o dilúvio e eles morreram, mas quando veio depois do dilúvio, ainda existiam nefilins na terra, que o próprio Davi, com seu exército, destruiu a muitos nefilins gigantes, ok? Então, isso prova para nós que sempre houve mutantes na Terra, ok? Homens que não são 100% geneticamente humanos. Então, quando a Bíblia fala que escreveu o nome no livro da vida de determinados seres humanos, eu acredito sinceramente, e eu posso estar sendo muito ignorante, eu já falei isso outras vezes aqui, mas vale a pena repetir, talvez você é novo no canal. Mas eu acredito que Deus, Ele só não escreveu o nome de pessoas que têm o código genético modificado, que é aberração, meus irmãos. Se eu sou feita imagem e semelhança de Deus, filha dos homens, ok? Aí eu vou e tenho uma relação sexual com um demônio, com um anjo caído, como cita lá em Gênesis capítulo 6. Nasce um filho, ou nascem filhos. Esse filho, ele não é mais imagem e semelhança de Deus, mas ele é uma anomalia. Quer dizer, Deus criou uma coisa perfeita e eu modifiquei ela porque eu me acho Deus. Ou eu me abominei querendo fazer do meu jeito. Então, se Deus nos dá a própria natureza dele, ele deu tudo, meus amados. Se ele deu ao ser humano a natureza dele, a imagem e semelhança dele, então nós somos raça de Deus. A ponto que ele nos chama de filhos um dia. A ponto que Jesus diz, o mesmo corpo de glória que eu tenho, você vai ter. O mesmo que o Pai me deu, eu vou dar a você. E você vai ser co-participante comigo na obra, no reino, na eternidade. Então a gente não tem noção do que nós somos. Muitos de nós não temos noção, mas quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a ter noção dessa pré-eleição de Deus, ok? Então assim, é muito claro na minha cabeça. Mas aí então nasce um ser humano alterado geneticamente. Aí você fala, poxa Ana, mas ninguém pediu para nascer. Coitadinha da criança. Ela não pediu para nascer como ela. Porém, ela tem uma junção de DNA demoníaco no sangue dela e humano. E sabe o que acontece? Essa genética, ela se resulta num ser abominável. Num ser abominável a Deus. E sabe o que acontece? A natureza dessas pessoas que nascem assim vão ser sempre rebeldes. Quer dizer, essas pessoas seriam um segundo Lúcifer no céu se Deus permitisse que eles fossem salvos e entrassem na eternidade. Deus, ele é justo, meus amados, ele não erra. Deus, ele não erra. Esses seres, eles não são humanos. Então Deus não ia escrever o nome deles no livro da vida, do mesmo jeito que Deus não perdoou os do passado. Não tem história de conversão de gigante no passado. Se você ler a Bíblia, você não vai ver um gigante convertendo a Jesus. Você vê, por exemplo, certos reis, por exemplo, Nabucodonosor, de Babilônia. Ele não era um judeu, mas ele se converteu a Deus. Você vê histórias aí, acho que é o tal do Dário, rei da, acho que é Síria, sei lá, o rei Dario, né, que trabalhou com Daniel, se converteu praticamente, porque ele se tornou grande amigo de Daniel e ali, com certeza. Mas eram homens, seres humanos, mas você não vê a história de Golias se convertendo, ok? Deus, ele sabe com quem ele está lidando. Essa é a diferença, nós não. A gente às vezes olha muito superficial, mas Deus, ele sabe a natureza de cada um de nós, em palavras simples. Então eu acredito que ele só não escreveu no livro da vida o nome desses seres geneticamente modificados, porque não são mais homens. Jesus Cristo, ele morreu pelo ser humano, não por anjos, não por seres nefilins. Senão não tinha sentido ele vir na terra como um ser humano e nascer de uma mulher. E ser homem, homem de dores, e viver como homem e morrer a morte dos homens e morte de cruz. E derramou o sangue de um homem. Ele se deixou, né, ser pisado.
Ele pagou o preço pelo ser humano, não por outros seres. E Deus, infelizmente, meus irmãos, não adianta. Ele é justo e ele sabe que todo ser que não é 100% humano se rebelaria contra ele no futuro. Porque é a natureza. A Bíblia fala, quando Eva come do fruto proibido, Deus, ele, diante de todas as sentenças que ele dá, ele fala, né, que a mulher pisará na cabeça da serpente, a serpente vai picar o calcanhar da mulher. E eu não vou lembrar aqui o texto, mas sempre lá em Gênesis que fala, né, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, ok? Tem um negócio assim. E aqui eu não lembro o texto, se você lembrar, quiser deixar nos comentários textos que trazem esse tipo de argumento, pode deixar nos comentários também. Mas se é filho do diabo, o fruto do diabo é matar, roubar, destruir, mentir, meus irmãos. É filho do diabo. Filho de Deus é filho de Deus, filho do diabo é filho do diabo. Ok? E a Bíblia fala que filho do diabo não tem jeito. Então eu acredito, voltando no assunto, que só não tem o nome escrito no livro da vida esses seres humanos que têm o DNA modificado. Porque é abominação a Deus. Basta você ir lá no livro de Levíticos e quando você começa a ouvir ele falando sobre os relacionamentos sexuais ilícitos. Pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã, homem com animal, né? E ali ele começa a citar todas as abominações. Ele fala, isso é abominável ao Senhor. Se começa dali, imagina com os anjos caídos, ok? E é por isso que Deus ele fala tanto sobre essa vigilância da nossa vida, do nosso corpo. E ele chama o nosso corpo de templo do Senhor. Se eu profano o templo de Deus, eu perco a salvação, meus irmãos. Infelizmente, tem gente que sai, desculpa a expressão, saindo para a cama com todo mundo. Deus é misericordioso e Deus ele livra. Mas se o teu coração é rebelde, você vai porque você é rebelde, você vai chegar um momento que você vai cair na mão de alguém que não é mais filho de Deus, é um filho do diabo. Pode gerar um filho. Esse filho nasce, não é mais humano, 100%. Aparece que é um humano, mas não é. 100%. É genética, meus irmãos. Deus ele não pode trazer salvação para eles. Eu acredito assim, porque a Bíblia fala sobre isso. A segunda categoria é quem tem o nome riscado. Por quê? Porque vai vivendo, e chega um momento que o coração se inclina para a si mesmo, ou para as concupiscências da carne, ou para o mundo, ou para o próprio diabo. Essas pessoas literalmente dizem não para Deus. Então Deus vai lá e risca. Você já ouviu aquele texto que diz que Deus entregou os homens às suas próprias paixões para serem julgados? Quer dizer, se o coração do ser humano se rebelia, né, se rebela contra Deus, chega um momento que Deus risca o nome dele. Basta. Esse aqui já fez a sua escolha. Outros que pecam contra o próprio Espírito Santo. E eu falei isso ontem com minha irmã. Eu estou muito convencida que a bola da vez vai entrar nesse pecado massivo da humanidade contra o Espírito Santo. Aí você me pergunta, Ana, por que você está falando isso? Eu tenho duas bases. A primeira é quando a Bíblia fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Eu entendo, pelo menos esse texto, ele está dentro de outras coisas que vão acontecer já dentro da grande tribulação, ok? Então a tendência que eu entendo é que Deus ele vai abreviar ali, de algum modo, alguma coisa vai acontecer que senão ninguém escapa. E alguém tem que escapar para entrar no milênio. Eu entendo desse modo, mas é que eu teria que entrar num monte de assunto e não me vem no momento. Mas, como eu sei que os textos bíblicos, eles são cíclicos, quer dizer, você vê vários textos que serviram para um tempo passado, mas servem também para o nosso tempo. Um exemplo é Ezequiel capítulo 34. Quando Deus deu aquele texto para Ezequiel, ele estava falando para aquele povo em que Ezequiel estava no momento. E os pastores que Deus falou ali eram os pastores de Israel, naquele tempo do profeta Ezequiel. Ok? Mas hoje, quando a gente lê aquele texto 34 de Ezequiel, a gente vê assim como um jornal aberto, contemporâneo para os nossos dias. E a gente vê que é o que está acontecendo. Quer dizer, é um texto que ele tem um significado do momento em que ele acontece, mas também ele serve para os tempos futuros, para outras situações de outros povos.
E o mesmo Deus, ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Então eu acredito que esse texto, quando fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, escaparia, ciclicamente eu consigo ver ele sendo aplicado perfeitamente para a nossa geração. Eu vou explicar. Eu vou tentar explicar rápido, porque o tempo já está puxado para mim. Mas presta atenção. Eu estava conversando ontem com a minha própria irmã, ok? Conversa vai, conversa vem. A gente falou esse negócio de filho e veio o assunto que eu disse. Eu, Ana Paula, falei. Se eu não tivesse filho agora, até agora, casado, tem casais que casam e ficam anos sem conseguir ter filhos, tá? Eu poderia estar nessa categoria de estar há 11 anos com meu esposo e não ter conseguido engravidar. E chegasse nesse período, desse tempo em que nós estamos, ainda morando na Itália, que não está igual está no Brasil, posso garantir, mas está sempre perigoso. Eu, Ana Paula, falei com ela, eu não ia ter filho mais. Eu ia falar, basta, eu não quero ter filho. Aí veio aquela coisa, ela não, eu entendo, mas eu acho que se uma mulher pensa assim, ela pode também estar tentando impedir a obra de Deus, a vontade de Deus. E ela colocou as motivações dela, eu entendi. Mas a base que a gente entrou em acordo é o seguinte, imagina você aí no Brasil, acabou de casar, seu sonho é ter uma família, mas todo dia você liga a televisão, você está vendo a Globo querendo arrebentar com a cabeça das crianças, com a inocência das crianças, a tal da ideologia de gênero, que é um assunto que está até enchendo o saco, porque está rodando tanto nas redes sociais e o povo está rebelando mesmo, o povo não quer saber. E mesmo assim você vê as escolas impondo isso aí já em alguns lugares. Então você não sabe se agora, né, eu tendo um filho daqui a 4 anos, se já agora está nesse ritmo, imagina daqui a 4 anos, uma vez que eu sou cristã e a Bíblia diz que o negócio vai só piorar, então eu sei que o troço não vai melhorar. Então eu tenho uma consciência muito clara que esse mundo, ele com as crianças, ele vai acabar com elas, gente. As crianças agora, assim, quem já tem, eu tenho um filho de 8, outro de 7, outro de 10, e eu já fico com o coração na mão por eles. E eu ainda agradeço a Deus que eu ainda estou num país que parece o Brasil de 30 anos atrás. Então, pelo menos com as crianças. Então a gente ainda tem um pouquinho, mas mesmo assim eu já sei que o negócio está pesado aqui também. Mas imagina eu num Brasil desse período atual, sabe? Então assim, a gente fica com medo, meus irmãos. Então eu pergunto, será que eu ia querer ter filho? Porque pôr um filho no mundo, pode ser que nos primeiros anos eu consiga guardá-lo, porque é novinho, porque é nenenzinho, não tem que ir na escola, tem que começar a ir com 4 anos. Então é como se eu tivesse 4 anos de vantagem, de tempo, para Jesus voltar e arrebatá-lo, né? Apesar que eu não ia depositar minha confiança nisso nesse momento, por essa causa. Aí vai para 4 anos, começa a ir para a escola, agora já não está mais na minha mão, está na mão de quem é que eu nem conheço. E ali, então, essa criança começa a receber um ensinamento deturpado, mas os anos vão passando e a coisa vai piorar, com certeza, influência daqui, influência dali. E ali esse meu filho vai crescer, que sabe lá como, né? A gente já está numa situação que se escapar dessa depravação toda já vai ser sorte. E aí esse filho faz um outro filho. Imagina o filho dessa criança aqui, né, meu neto, como que ele iria crescer? Em que mundo vai crescer? Porque se a Bíblia fala, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, ele não acha nem um justo ali, presta atenção, ele tirou só Ló, ele ainda achou Ló e a sua família e saiu em 3, porque a mulher ainda olhou para trás, e ela era de Sodoma e Gomorra. Então você vê literalmente, se não foi a intervenção divina de Deus, nem Ló escapava. E Deus então manda tirar Ló com força da cidade e depois o resto é queimado. Você vê o juízo de Sodoma e Gomorra, qual é? Fogo. E qual é o juízo eterno? Fogo. Então, Abraão ainda vira para Deus e fala assim, mas se tivesse 50 justos, 40, 30, 20, 10... Quando chega em 10, Deus fala, se ainda eu achasse 10 justos dentro daquela cidade, eu não a destruiria por causa dos 10. E Sodoma e Gomorra era uma cidade enorme. Era como uma capital, provavelmente. Era gigante. Para 10 pessoas, gente, se a gente parar para analisar, 10 pessoas não é nada. Era uma casa, uma família de Sodoma e Gomorra de 10 pessoas justas.
mas não tinha ninguém. Então toda a carne de Sodoma e Gomorra foi completamente destruída, porque eles tinham uma mente totalmente depravada. Todos eles que moravam ali não tinham mais esperança de conversão. Então Deus mandou um juízo geral. É isso que aquela palavra que diz, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia, quer dizer, se Deus continuar permitindo as gerações de avançarem nesse tempo atual para frente, vai chegar um momento que não tem mais como escapar ninguém. Deus vai ter que arrebentar o planeta inteiro, meus irmãos. Porque não vai ter um justo nessa terra, não vai ter ninguém, meus irmãos. Então eu acredito que essa abreviatura, essa abreviação, né? Desculpa a palavra se eu estou falando errado. Quando a gente não fala muito português, a gente acaba bagunçando a cabeça com outro idioma. Enfim, se Deus ele não tem um arrebatamento, se Deus não entra com a grande tribulação e o milênio, chega no momento que ninguém escaparia. Aqui teriam vários outros assuntos para a gente entrar e discutir. Mas essas são as realidades. Então, meus queridos e amados, Deus, quando Ele faz essa eleição, Ele sabe com quem que Ele está lidando. E aqui eu concluo esse texto voltando nessas últimas palavras do capítulo 1. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com capricho cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. O arroz é bom? Como que eu sei que ele é bom e eu posso ter certeza que eu fiz a escolha certa? Porque toda vez que eu faço ele fica perfeito. É a vocação dele. É por isso que eu o elegi. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O arroz vai ser sempre bom. E olha, esse exemplo de arroz é forte, porque eu já fiz ele de tudo quanto é jeito. E toda vez que eu faço ele sai perfeito. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois desta maneira, qual maneira? De acordo com todo esse bate-papo que eu tive aqui agora com vocês, é procedendo como se está sendo instruído aqui, é que será garantida, amplamente suprida a entrada no reino eterno. O que seria amplamente suprida? É como se a passagem estivesse garantida, está comprada. Não vai faltar nada que te leve para o céu. É quando alguém quer fazer uma viagem, né? E ela tem o dinheiro para comprar passagem, aí ela compra uma passagem de avião, o avião é novo, a pista é perfeita, as pessoas que vão trabalhar na torre ali do aeroporto são profissionais, vai dar tudo certo. Amplamente suprido. Enquanto você estiver viajando, tudo que você precisar vai estar lá, não vai te faltar nada e você vai conseguir aterrissar no seu destino tranquilamente. Uma vez que você segue os estatutos de Deus, a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, como Ele nos ensina aqui e faz através da sua vida a geração de frutos, porque é natural do cristão verdadeiro. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela fala, eu queria falar como você, porque eu não consigo fazer a obra de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele mostrou para ela o quão grande é o ministério dessa pessoa. Ela não consegue ficar sem ajudar a ninguém. Ela teve uma moça que ganhou neném e ela não tinha parente, não tinha ninguém aqui. Ela estava no hospital com o neném sem roupa. Se é para ela que para neném. E essa pessoa, né, ela liga para essa pessoa, conversando com ela, e ela, nossa, eu não tenho, desculpa a expressão, mas a gente tem que, né, eu não tenho nenhuma roupa de baixo, vamos dizer assim, né, para trocar, eu acabei de ganhar neném, a neném não tem roupa, não tem nada. Essa pessoa corre na cidade para comprar calcinha, sutiã, camisola, roupa para neném, e arrumou praticamente tudo que precisava ali. E ela contando, Ana, quando eu fui pagar no cartão de crédito, eu tinha pego tudo, né? Eu fui pagar, eu fiquei com medo no meu coração, porque meu pensamento era, será que vai passar o cartão de crédito? Porque ela tá cheia de problema financeiro. Mas ainda assim, ela tirou do que ela não tinha para servir essa moça, que não tinha ninguém. Não, a moça tadinha, ia ficar como ali naquele hospital? E ela falando, será que eu consigo passar? Será que aceita o cartão de crédito? Passa.
passou. Aí ela falando, Ana Paula, quando passou o cartão de crédito, eu fiquei numa alegria tão... E ela contando pra mim, chorando já, né? Nessa altura do campeonato, já começou a chorar. Ana, o cartão de crédito passou e eu fiquei tão alegre, e eu rindo e chorando do outro lado do telefone com essa pessoa. E eu falei, aí ela, no final, ela mesma disse, Ana Paula, eu, diante de tudo isso, eu descobri, ela me contou outras coisas, e claro, e aí ela mesma tirou a conclusão, ela falou, Ana, eu descobri que a minha vida é uma missão. A minha missão é servir as pessoas. Ela ajudou uma moça com o casamento, sempre a mesma história, não tinha família, não tinha ninguém, e no dia do casamento tinha que pegar o bolo do casamento, tinha que levar para o lugar da festa, e aí ela foi pedir ajuda para outras pessoas, e uma das que estava ajudando foi reclamando, mas por que você ajuda esse povo? Você nem conhece essa moça, tá fazendo isso tudo por ela, tá doente, toda gripada, podia estar em casa descansando, que se interessa, tá fazendo isso tudo, né? Depois virava e falava assim, mas hoje eu não sei se eu vou poder ter carona para ir no casamento e tal. Aí essa pessoa vira para ela e fala assim, olha, então a gente vai de 2 carros, que aí você vai com a gente, não preocupa não. Depois uma outra que estava no carro vira e fala, nossa, essa pessoa fala, você viu como é que ela estava reclamando, que eu tô ajudando a moça e tal? E a outra falou, e ela falando assim, mal percebeu que você estava ajudando ela também, indo com 2 carros, para tentar resolver o problema dela. Enfim... Ela fala, na minha vida é uma missão de servir, e ela serve, ela dá a coluna, sinceramente, para ajudar o próximo, ela não mede esforço. Quer dizer, a conclusão que nós chegamos é, cada um tem um dom. Talvez eu não conseguiria ajudar as pessoas como ela ajuda. Talvez eu ia ficar assim, poxa, mas para que eu vou fazer isso tudo? Né? Então posso deixar passar batido. Eu faço sinceramente, não é meu dom, né? Eu ajudo, eu procuro, mas tem coisa que a gente não se vê fazendo. Mas, por outro lado, tem outras coisas que a gente faz e faz com amor. E é tudo para Deus, meus amados. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas lembre-te, em uma seara não pode ter só aquele que recolhe. Vai ter aquele que rega, vai ter aquele que planta, vai ter aquele que tira a erva daninha, vai ter aquele que olha e vigia para ver se não entra ladrão. Ou não? Então, meus amados, os dons e os frutos são vários. O importante é que vem do alto. Amém? E assim, com essa palavra, eu gostaria de ter passado ela para que a gente continue tendo essa consciência. Se eu quero subir para o céu, eu tenho que estar em dia com Deus. Tem um momento que ele fala aqui, deixa eu só voltar. Porque estas coisas existindo em vós e vós aumentando, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuados pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pedacinho aqui me lembrou a parábola das 10 virgens. Quando o Senhor fala para elas, elas batem na porta, as 5 nécias, né? Abra-nos a porta, abra-nos a porta. Aí ele responde, eu não vos conheço. Olha aqui o discurso do conhecimento. Olha o discurso do conhecimento. Então, meus amados, vamos ficar atentos, vamos ficar espertos, vamos vigiar. Hoje é o dia que o Senhor já fez. Nós vivemos no tempo cromos, presente, passado, futuro, manhã, tarde e noite. Sim. Mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho que viver com intensidade o meu presente, fazer o meu melhor, de presente em presente, é quase como se eu entrasse no tempo de Deus. Porque eu procuro oferecer a Ele a minha vida como sacrifício de aroma agradável, através das obras, das boas obras, da comunhão, da prova de fé, da busca. Eu não sei mais como explicar sobre isso, mas eu posso dizer uma coisa curiosa. Se você que está aí ouvindo tem acompanhado todos os últimos vídeos que estão sendo postados no canal, todos eles levam para a mesma base, preparação para entrar no céu. Se você analisa cada vídeo que eu coloquei nos últimos dias, cada palavra, cada mensagem, você chega a essa ideia. Tudo está querendo mostrar uma preparação, um aperfeiçoamento, um enriquecimento para entrar no céu. Para a gente não chegar lá de mão vazia. E é como se Deus quisesse mostrar para nós que a gente ainda tem um pouco de tempo para fazer alguma coisa para não chegar lá de mão vazia. E não é a quantidade que Deus mede, é a qualidade. Tem gente que fez obra a vida inteira e tem gente que fez uma só obra e vão chegar no tribunal de Cristo.
E pode ser que aquele que fez uma só obra vai ter um galardão muito maior do que aquele que fez a obra a vida inteira. Por quê? Porque o coração é que vai ser colocado na balança e ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Lembre-te da oferta da viúva e da oferta dos fariseus. Eles deram o que tinham com fartura. Tem gente que faz obra a vida inteira porque tem fartura para fazer. E tem gente que dá o seu tudo e dá uma vez só porque depois não tem mais para dar. Mas entrega com tanta intensidade, com tanta fé, com tanta certeza, com tanta devoção, que é aquilo que faz a diferença. Então eu tenho certeza, meus amados, se Deus ainda está trazendo esse tipo de mensagem, eu vou falar pelo meu canal, né, que eu represento esse canal aqui, e aqui que a gente está falando, é porque Deus está interessado que nós terminemos a preparação e fechemos ela com chave de ouro. Eu acredito que o propósito de Deus nesses dias é aprimorar o nosso caráter através do servi-lo, do conhecê-lo, de andar com ele. Quer dizer, eu agora posso começar a caminhar com Deus aqui na terra, vou terminar no céu com ele. Por mais que pareça que não está tendo resultado, que não está tendo muita coisa, eu vejo tem gente que tem colocado comentário, eu estou lendo a Bíblia há muito tempo, eu isso, eu aquilo, eu não vejo nada. Meu irmão, não sei se você é homem ou mulher, não lembro, mas eu vou te dizer, é a perseverança que faz a diferença. Porque a perseverança acaba sendo um fruto de fé. Você vê que quando fala da fé, termina sempre com a frase perseverança, com a palavra perseverança. Você não tem que estar preocupado em ver, eu tenho que ver o resultado da leitura da Bíblia, da campanha, do jejum. Não tem que preocupar, minha querida e meu querido. Você simplesmente faz. O resto vem quando tem que vir. Na hora que tem que vir um fruto, ele vai vir. Quando a gente planta uma árvore, a gente não está todo dia olhando para a árvore para ver se ela está dando fruto. A gente simplesmente, dia após dia, rega, cuida dos galhos, cuida da planta, cuida da terra e vai fazendo. Um belo dia, você abre a porta de manhã, você vê a fruta. Olha, já me aconteceu 2 ou 3 vezes de eu ver árvores que eu nunca via fruto. De repente, um belo dia, eu abro a porta, quando eu olho para a árvore, estava lá uma fruta. Uma foi uma laranjeira que eu tive na minha casa, que por tantos anos nunca deu laranja. E a gente nunca viu laranja, então nem olhava para a árvore, a gente só cuidava, estava sempre lá, ninguém arrancou a árvore. Um belo dia, a gente olha aquela laranja alaranjada, linda. Acho que foi 4 laranjas que ela deu. E acabou, não deu mais não. Mas eu vou dizer para você, foi a laranja mais gostosa que eu já comi em toda a minha vida. Porque aquela árvore, ela produziu só uma vez. Mas o que ela fez com tanta intensidade que ela praticamente colocou toda a vida dela naquele fruto e aquele fruto foi o melhor que ela me deu. E a segunda foi agora, nesse mês passado, tem um pé de pêssego aqui da minha sogra e descendo a escada, nunca vi pêssego. Um belo dia descendo a escada e quando eu olhei estava lá o pêssegão, um pêssego enorme e era só ele que deu, não deu mais fruto nenhum. E amadureceu, a gente comeu, que pêssego maravilhoso. Então, muitas pessoas, a vida delas é assim. Mas quando faz com toda a intensidade e amor que pode. E é isso que vale. Deus, Ele quer essa intensidade e esse amor. Amém? Meus amados, então eu vou encerrar aqui, já acabei o que eu tinha para falar hoje, graças a Deus. Não era a ideia nem de colocar vídeo hoje no YouTube, mas saiu, glória a Deus por isso. Pense bem, reflita bem nessas palavras e coloque em prática com teu coração disposto. Amém? Que o Senhor glorioso, poderoso, possa te dar a poderosa e gloriosa shalom dele. Pesquise sobre a palavra shalom, ela significa muito mais do que paz, muito mais do que prosperidade. Quando eu falo shalom para você, eu estou falando numa palavrinha só o seguinte texto: que tudo dê certo, que tudo prospere, que tudo vá de bem a melhor, que você tenha paz e tanta alegria no teu coração, plenitude e júbilo de vida, e daí para mais, amados. Então, numa palavrinha só, a gente te abençoa com tanta coisa. É uma palavra judaica, né? Vem do povo de Deus, o povo cujo Deus é o Senhor, de Isaac, de Abraão e de Jacó, o povo de Israel. Bom, meus amados, é isso que eu tinha para falar. Vos deixo essa grande, gloriosa e poderosa shalom do Senhor. Amém, amém e amém.